Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Sótão da Fantasia. E hoje a gente vai estar começando uma série de vídeos que vão ser uma espécie de dossiês sobre coisas misteriosas, coisas que, no mínimo, inusitadas. Hoje a gente vai estar falando sobre o monstro do Lago Ness, quase um dossiê que a gente vai ver toda a história, da onde que veio esse monstro, se ele existe ou não. No final, eu quero que vocês me deem opinião aí nos comentários e me digam o que vocês acham dessa lenda ou não, se existe ou se não existe, beleza? Mas antes, segue a gente no Instagram e no TikTok aqui do lado, e se inscreve aqui embaixo no canal e dá o like também. Se você não gostar, no final, tu vai lá, pode dar teu dislike, beleza? Agora vamos pro vídeo. Bom, agora a gente vai começar a ver da onde que começou essa história e como que ela foi se transformando nesse negócio tão famoso que é hoje em dia. Bom, primeiro a gente vai ter que ir para a cidade de Inverness, lá na Escócia. Essa cidade que vocês vão estar vendo aí, que eu coloquei até essa foto no Google, é uma cidade, né? O lago fica próximo a essa cidade, e em volta do lago, na cidade, tem muito castelo. E nesses castelos, como são castelos bem antigos, logicamente também cada castelo que tem ali em volta do lago acaba que fica criando uma lenda de fantasma própria, às vezes que não tem nem nada a ver com o monstro do Lago Ness. Então cada um daqueles castelos por ali tem até a tua própria história de fantasmas, ou seja, também são pontos que as pessoas vão ver além de ir pro lago e atrás do monstro do Lago Ness, beleza? Mas enfim, é nessa cidade da Escócia e tem todos esses prédios, todas essas coisas antigas construídas. Mas como que começou a lenda do monstro do Lago Ness? Bom, a lenda, o que tudo indica, começou lá no século VI, com um santo chamado Santo Columba. Deixa eu só ver aqui na minha colinha para ver se era Columba mesmo. Sim, Santo Columba. A história é o seguinte: o santo estava lá um dia, estava fazendo as coisas dele de santo na Escócia, que eu não sei muito bem o que ele estava fazendo, mas ele estava lá andando ao que aparenta. Do nada chegou um pessoal correndo assim, com um corpo. E as pessoas que estavam carregando esse corpo falaram assim: putz, santo, teve um monstro que pegou e lá no lago e matou essa pessoa aqui. Estavam com o corpo estraçalhado e tudo mais. Daí o santo pegou, viu aquilo, né? De primeira ele levou uma espécie de um susto vendo aquele corpo ali, e pegou e chamou uma moça. Essa moça aí que ele chamou, ele falou assim: ó, tu vai lá no lago e chama a criatura. Quando a criatura chegar perto de ti, tu vai espantar ela. Daí a moça foi lá e fez isso. Aí chegando lá, quando essa moça chegou lá, disse que ela chamou daí o monstro do Lago Ness, o monstro veio e ela fez o sinal da cruz. E o monstro pegou e vazou embora e não voltou mais. Foi aí que começou a lenda. Mas era até então uma lenda bem, não desconhecida, mas não era uma lenda tão conhecida assim fora assim da Escócia, não era tão famoso assim, sabe? Então era uma lenda ali local já, com todos ali os castelos em volta, que já tinha a história do fantasma, era só mais uma lenda. Foi com o tempo que foi ficando tão famosa assim, né? No começo, quando ficou tão famoso, as pessoas começaram a achar que esse monstro aí, o monstro do Lago Ness, ele era simplesmente uma espécie de dinossauro. Até tem um nome para esse dinossauro em particular, que agora eu esqueci. Mas eu vou estar colocando na tela, vocês vão estar vendo uma foto dele. Uma foto não, né? Mas um desenho de como que era para ser. Bom, e como que foi ficando tão famoso assim? Hoje em dia, para vocês terem ideia, tem até site que fica 24 horas com a câmera ligada lá pro lago, que tu pode estar acessando. Se eu lembrar o link, eu vou colocar aqui na tela para vocês acessarem. Que as pessoas ficam olhando o site sem parar, procurando o monstro do Lago Ness para ver se ele aparece uma hora ou não, né? Como se fosse uma câmera de segurança. Quem tem câmera de segurança, ou às vezes você vai assistir um programa jornalístico e aparece lá, sei lá, o movimento dos carros em São Paulo, vai aparecer isso, só que do monstro do Lago Ness, né? Então tem até um site sobre isso. Mas como é que ficou tão famoso assim? Tudo começou em 1934. Por quê? Porque simplesmente foi divulgada assim na mídia essa foto aqui que vocês vão estar vendo agora na tela. Bom, essa foto aí foi divulgada pelo R.K. Wilson. Vocês vão ver o nome completo dele na tela, né?
o R.K. Wilson. Mas não é uma foto tão verdadeira assim. Ela, na verdade, foi feita por um cineasta. O nome dele é o Marmaduke Matterhorn, alguma coisa assim, né? Eu falei completamente errado. Bom, por que ele forjou essa foto aí? Bom, ele foi contratado de um jornal muito famoso lá na Inglaterra, que é o Daily Mail, né? Daily Mail é muito famoso, é um tabloide, como eles chamam, que fala muita coisa sobre gente famosa, a rainha, os príncipes lá da Inglaterra. Até hoje é muito famoso o Daily Mail. Ele foi contratado por esse jornal aí, né? O jornal / revista. Bom, ele foi contratado para estar tirando uma foto do monstro Lago Ness pro Daily Mail. Só que ele não conseguiu. E esse safado aí, ele não conseguiu, ele fez o quê? Ele foi lá, tirou umas fotos de pata de hipopótamo e falou que era o monstro Lago Ness. E foi lá no Daily Mail, né? Pô, olha aqui, Daily Mail, tá aqui pra vocês aqui, monstro Lago Ness, hein? O Daily Mail, lógico que falou que não, né? Pegou e falou assim, não, cara, você tá zoando, lógico que isso daí é simplesmente, não é o monstro Lago Ness, é outra parada, eu não sei que parada que é, mas não é. Daí descobriram que eram essas patas de hipopótamo. E é lógico que daí o nome do cara foi pro lixo, né? O cara foi lá no Daily Mail, que é um jornal que investiga muitas coisas, tentar mentir, né? Fazer uma fake news, né? Que chamam hoje em dia. E é lógico que descobriram, o cara foi pra rua, não ganhou nada, né? E além disso ainda ficou conhecido como mentiroso pra cacete, porque todo mundo ficou, esse cara não presta, né? E o cara meio que ficou bravo por causa disso. Mas a culpa era dele, né? Ele que tentou inventar uma coisa que não existia. Bom, daí ele muito bravo que tava, ele pegou e simplesmente teve a brilhante ideia de pegar e forjar uma foto, né? Ele foi lá com seu filho e alguns amigos ali pra estar fazendo essa foto famosa aí que vocês viram agora há pouco. Ele foi lá, fez, e ele tinha que dar um jeito de vender pra alguém, né? E tentar ferrar o Daily Mail. Daí ele pegou e achou um ginecologista, que era o cara que eu tinha falado agora há pouco, né? Que era o R.K. Wilson, o Robert Wilson, agora eu lembrei. Ele foi lá pra esse Robert, daí o Robert sabia que era grande de uma zoeira. Daí o Robert falou assim, putz, vai ser uma piada do cacete, hein? Vamos enganar eles. E ele foi lá, pegou essa foto do cineasta safadão aí, daí pegou e foi vender lá pro Daily Mail. E o Daily Mail pegou e falou, nossa, acreditamos demais, essa foto é maravilhosa. E divulgaram essa foto. Foi o próprio Daily Mail, ou seja, o Daily Mail pegou, viu que não, viu o cara safado, daí pegou, e o cara safado fez mais safadeza ainda e acabou vendendo a foto indiretamente para ele, pro próprio Daily Mail, acabou ganhando dinheiro ainda, e o Daily Mail ainda passou como uma grande fake news depois, mas na época todo mundo acreditou naquela foto, porra, é o Daily Mail. Mas, antes depois, o ginecologista e o Robert, que era médico, né? Ginecologista é um médico, o Robert veio ao público e falou assim, não, cara, tipo, uma grande zoeira, realmente era falsa a parada. Mas não adiantava mais, a galera inteira já acreditava que o monstro era real. Não o monstro realmente pode ser real, mas aquela foto não é real, né? É uma foto forjada, eles foram lá e fizeram na maior safadeza aquela foto, mas já era, porque todo mundo começou a acreditar ainda mais a partir daquela foto. Mas agora falando do outro aspecto aqui. Bom, vocês já viram que pegou e muita gente começou a acreditar, depois o Robert veio falando que não era real a foto. Mas todo mundo já estava acreditando. E conforme foi passando o tempo, mais e mais pessoas foram acreditando, né? E com a invenção de câmeras à prova d'água, a BBC contratou uns profissionais e colocou 600 sonares no Lago Ness. Colocou lá para procurar esse bicho para ver se achava ou não. Porque eles estavam realmente muito interessados. Eles gastaram dinheiro pra cacete para fazer isso. 600 sonares e tipo uma equipe especializada para estar indo atrás disso. E a BBC não encontrou nada no Lago Ness. Ou seja, eles colocaram câmeras profissionais à prova d'água lá no ano de 2003, já ia esquecendo. No ano de 2003, 600 sonares. Não é um, não é dois, é 600 sonares. Sabe o filme 300? É 300 vezes 2. Então, são 600. E não acharam nada. Meio curioso isso, que agora que tem câmera e sonares, simplesmente não tem evidência nenhuma do monstro. Mas o monstro pode ter morrido, né? Pode ter. Mas teve um jogador de futebol chamado Lloyd Scott.
Ainda aí no ano de 2013, um pouco depois da BBC pegar e colocar o sonar e não achar nada, ele foi lá e ficou 12 dias acampado ali no Lago Ness procurando o monstro. E ele também acabou não achando nada. Ou seja, no ano de 2003, tanto a BBC quanto esse jogador de futebol aí não acharam nada referente ao monstro. Mas como vocês já sabem, muita gente acaba se interessando por essa história. Tanto na Escócia como ao redor do mundo. Como por exemplo eu, que fiz esse vídeo, fui atrás desse material, e você que está assistindo provavelmente. E também o pessoal investigativo na Nova Zelândia chamou atenção. Nova Zelândia e Escócia é bem longe uma do outro. E o pessoal resolveu ir até a Escócia para estar pesquisando. E os cientistas aí da Nova Zelândia, eles fizeram uma amostra de DNA de todos os seres vivos ali do lago. E o que eles acabaram encontrando? Bom, a principal descoberta deles é que nenhum bicho, digamos assim, um animal de porte muito grande sobreviveu no lago, ok? Ou seja, tanto o dinossauro que vocês estão vendo na tela que eu esqueci de volta o nome, que é deixa eu ver o nome dele, que é o plesiosauro, que ele chegava até 4,5 metros, ele não poderia estar vivendo aí por causa disso. E nem as enturjões, digamos assim, que é um bicho lá, pode chegar até 8 metros de comprimento. O bicho não é um peixe, né? O peixe é um bicho. E também outras bichos que poderiam estar sendo associados ao monstro, que podiam estar sendo confundidos com o monstro, como por exemplo tubarões que podiam ter vindo da Groenlândia e indo até lá a Escócia e ficado no lago, também foi descartado porque simplesmente um tubarão da Groenlândia não ia conseguir estar vivendo ali no Lago Ness. Mas, analisando ali o local, eles acharam um DNA bem curioso, digamos assim. Eles acabaram achando DNA de enguias europeias, que são lá do mar de Bahamas, lá que fica a 5.000 quilômetros do local, né, do Lago Ness. Fica bem longe, mas eles acharam muito DNA dessas enguias europeias. Ou seja, o monstro do Lago Ness, é o que tudo indica, pode ser essas enguias europeias. Vocês vão estar vendo uma foto aí de enguias europeias. E pode estar sendo confundido com isso, porque pelas análises ali, não foi nenhum dinossauro, não foi nenhum tubarão na Groenlândia e outros bichos ali. Então só pode ser uma enguia europeia, que tudo indica. Mas o governo lá da Escócia e o pessoal ali da cidade de Inverness não estavam nem um pouco interessado para que esse mito seja descoberto ou não, se seja verdade ou não. Por quê? Ao ano, 100 milhões de pessoas, agora a gente está na pandemia, então eles acabaram diminuindo bastante. Mas quando não tem isolamento social, não tem esse lockdown, 1 milhão de pessoas todos os anos vão até o Lago Ness só por causa da lenda. E isso acaba gerando ali de recebimento pro local 100 milhões de reais. Agora eu não me lembro se é reais ou dólares ou euros, mas 100 milhões em qualquer moeda dessas três que eu falei é bastante coisa, ainda mais se for em euros. Ou seja, o governo, lógico que é muito vantajoso para ele que a lenda continue viva. E pra gente que gosta também dessas coisas sobrenaturais, e é bem legal saber que tem um monstro desse tipo também. Então, mas, levando pro lado da ciência, acaba que muito provavelmente foi algum bicho que foi confundido, e pelo local ali ser um local misterioso, já que tem castelos, já tem muitas lendas em volta, principalmente de fantasmas, a lenda do monstro do Lago Ness muito provavelmente é só uma lenda. Alguém deve ter confundido, principalmente naquela época mais antiga, e foi no decorrer dos anos criando mais e mais força. As pessoas viam essas enguias europeias e pensavam que era um monstro. Muito provavelmente pode ter sido isso que aconteceu, né? Ou pode ser que não, pode ser um monstro que não foi detectado por sonares, nem por câmeras subaquáticas, então acabou que realmente pode ser um monstro muito, muito foda, que não aparece em nada e ele consegue se esconder. Pode acontecer isso, como pode não acontecer. Então meio que realmente fica um mistério no ar, não tem como saber. Se tu quer acessar o site para ficar vendo 24 horas lá ao lago, vai estar aparecendo em algum local, ou vai colocar na descrição do vídeo para tu ir lá e ficar assistindo. Eu particularmente, eu não tenho nenhuma ideia se é verdade ou não. Eu acho que pode ser verdade, porque pode ser um monstro que não parece funcionar, não parece nada, ainda mais se ele for tão antigo assim. Mas, a outro ponto, a gente viu a história toda da foto, que deixou mais famoso, que pode ser
nessas enguias, então, e o governo também ganha muito dinheiro com essa história aí. Então acaba que eu não sei que lado ficar. Então me diz aí na descrição o que você acha, se você acha que existe ou não esse monstro do Lago Ness. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais e a gente se vê em breve.